Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje estamos aqui sábado para falar mais uma vez sobre macroeconomia com vocês. E hoje eu vou dizer que nem vai ser tão voltado para a Bolsa de Valores. Uma assinante acabou mandando para mim um reporte anual do Fraser Institute falando sobre liberdade econômica no mundo de hoje. É um relatório que já vem desde o ano 2000 sendo elaborado consistentemente com dados que vêm desde 1970 e eu achei bastante interessante trazer eles para vocês poderem ver hoje, tá? Então depois da vinheta a gente já começa, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e logo depois da vinheta, como vocês já sabem, a gente começa. Bom, pessoal, vamos aproveitar para falar o seguinte aqui e trazer alguns adendos anteriormente. A gente sabe que o mundo, né, ele mudou bastante nos últimos 20, 30 anos. E eu não estou falando apenas dos gadgets tecnológicos que inundaram a nossa vida, nem mesmo da facilidade que eu tenho hoje de transmitir a minha opinião ou um estudo desses para vocês, né? Eu tô falando da visão das próprias pessoas, dos costumes, da forma como elas enxergam o Estado, o governo, a mudança que teve no Oriente e no Ocidente, tudo isso vai ser trazido nesse estudo. O que eu também quero falar é o seguinte, embora seja um reporte anual de 2023, os dados deles acabam em 2021. Então vamos evitar comentários chatíssimos políticos, porque não tem nada a ver com política, tá? Daquelas coisas chatas de Bolsominion ou faz o L, tá? Porque ninguém mais aguenta esse tipo de coisa e você tá super mal na fita se você ainda continua comentando esse tipo de coisa. E tem mais uma outra coisa, eu vou estar trazendo aqui dados do Instituto, dados desse estudo. Isso não significa que são as opiniões do Daniel, embora esses dados aqui tenham me feito pensar e eu acredito que vai fazer você pensar também. Enfim, vamos agora aproveitar para mostrar a tela aqui e aí agora a gente começa a falar sobre a liberdade econômica no mundo. Acho que a primeira coisa que a gente precisa falar sobre liberdade econômica no mundo é o que esse estudo define como liberdade econômica no mundo, porque senão a gente não consegue, né, entender nada. E o que é a liberdade econômica no mundo de acordo com os historiadores aqui e com quem fez esse estudo, tá? Liberdade econômica, o que significa? Liberdade econômica é baseada naquele conceito de você ser dono de você mesmo. Ou seja, quem é dono de si mesmo tem o direito de escolher e decidir como ele vai usar o tempo dele e o talento para cuidar da sua própria vida. Né? Por outro lado, essas pessoas elas não têm o direito de tirar os recursos, o tempo e o talento dos outros. Né? Então, eles não podem, na verdade, tirar o talento de outros em benefício próprio, né? Para conseguir garantir coisa para eles. Né? E dentro dessa capacidade de escolha pessoal e de trocas voluntárias, de mercados abertos e de ter aquele direito de propriedade também, os indivíduos acabam sendo livres, economicamente falando, para poder, né, escolher eles mesmos e se engajar em transações voluntariamente, desde que isso não interfira no direito de outras pessoas. Então, esse é o significado de liberdade econômica. Estamos falando aqui de liberdade econômica. E como vocês podem ver aqui, a liberdade econômica está baseada no direito, né, da pessoa escolher, na liberdade dela ter a vida que ela decide e na liberdade dela ter o direito da propriedade dela, né? Então, quer dizer, quais são esses países? Para ficar mais claro ainda, eu vou aproveitar aqui para pegar os pontos que esse estudo vai analisar. Quais são os pontos que esse estudo vai analisar aqui? O primeiro deles está relacionado ao tamanho do governo, né? E o que significa isso? Se o governo ele começa a gastar muito, taxar muito, e o governo começa a ter fica muito grande, né? Além disso, o governo
né, as decisões do governo tomam lugar daquelas decisões das pessoas, a gente tem uma liberdade econômica que é reduzida. Tá? O segundo aspecto tem a ver com o sistema legal e os direitos de propriedade. Né? A proteção das pessoas e o direito que elas têm de adquirir uma propriedade é um elemento central, tanto na liberdade econômica quanto na sociedade civil. Tá? Então, a função mais importante do governo, no caso, é conseguir garantir esse direito de propriedade. Se a propriedade não for segura, os indivíduos não estão seguros também, e se o judiciário for, né, ele não for imparcial, se ele for parcial, a regra da lei, ela está indeterminada. Então, essa é a área 2 que é avaliada aqui por esse estudo. O terceiro tem a ver aqui com o dinheiro, né? Por quê? Porque desde que foi abolido o padrão ouro, cada país tem o direito de emitir a sua própria moeda, né? Ele tem essa possibilidade. Então, ele precisa fazer com que a população aceite que o dinheiro realmente significa dinheiro. E o que faz com que o dinheiro não significa dinheiro? Né? Significa que as poupanças e aqueles lucros que são, né, recebidos, ou os salários, ou qualquer coisa do termos, né, ou mesmo mudanças dos termos de troca desses contratos, ou ainda a inflação aqui que erode o valor do dinheiro, e isso faz com que a pessoa não veja mais o dinheiro como dinheiro. Tá? Uma visão muito clara disso é o que acontece, por exemplo, aqui mais perto na Argentina e na Venezuela, né? Tanto que o próprio presidente da Argentina lá, ele chegou a falar que aceitaria, né, em contratos que fosse usado, sei lá, Bitcoin, carne e etc, exatamente porque o argentino não vê mais o peso como uma própria moeda. Então isso é o sound money, tá? Principalmente aí, inflação muito alta é importante, porque se você tem uma inflação muito alta, você não tem valor naquilo que você recebe, seja pelo teu salário, por um aluguel, pelo lucro da empresa e, além disso, a tua poupança. A quarta coisa aqui é a liberdade de você poder, né, fazer transações internacionais. Então, essa aqui é importante também, porque você tem que ser livre para fazer a transação com o lugar que você achar que é mais benéfico para você. Afinal, de acordo com o próprio estudo, você tem que ser livre para você fazer aquilo que é melhor para a tua vida, para você conseguir fazer o teu tempo e o teu talento trazerem o máximo de recursos para você e para a tua família. Né? Nesse caso aqui, a gente está falando o quê? De compra, venda, fazer contratos e tudo mais é essencial para a economia. Então, essa liberdade econômica ela é reduzida quando o governo impede essas transações, ou quando ele faz essas transações custarem tanto e se tornarem até mesmo impossíveis, né, para que empresas ou indivíduos possam fazer transações com outras nações. Tá? E isso está muito relacionado a aumentos de impostos, subsídios, taxações de produtos internacionais e etc. Tá? E o quinto ponto aqui é a regulação. Tá? E os governos, né, eles não somente usam uma enorme quantidade de ferramentas aqui para limitar o direito de transacionar internacionalmente, mas também eles impõem regulações que costumam ser muito onerosas. Tá? Então, quanto mais limites são multiplicados dessa forma no governo, ou seja, quanto mais regulada seria uma economia, a liberdade econômica decresce. Tá? Então, esses são os pontos aqui. Antes da gente falar sobre os países que estão nos primeiros lugares, os países que estão em último, etc., eu quero aproveitar para lembrar para vocês que agora, segunda-feira, vai ser o último dia para você comprar a nossa assinatura da carteira de Small Caps com o mesmo desconto do Black Friday. Quer dizer, ela vai sair de R$ 1.497 à vista por R$ 997 à vista. Tá? O preço à vista ele tem um desconto, o preço parcelado ele tem um valor maior. Tá? Então, quem puder comprar à vista é melhor.
obviamente. Outra coisa também, nessa carteira a gente tem recomendações de small caps, relatórios semanais, um grupo do Telegram que a gente tira dúvidas não apenas dessas ações, é um grupo que fica aberto 24 horas por dia e além disso monitorias semanais. Tudo isso você vai ter acesso dentro da nossa área de membros. Se você quiser conhecer mais sobre a carteira que rendeu 52% no último ano, clica aqui embaixo no link da descrição e venha para o nosso time aqui do Dica de hoje para você conseguir ganhar dinheiro na Bolsa de Valores com as small caps que tem aquele potencial explosivo. Vamos agora mostrar os países aqui que possuem os maiores indicadores de liberdade econômica do mundo. Tá? O principal país até o ano anterior, que era 2020, né, o maior agora em 2021, era Hong Kong. Só que o governo chinês começou a impor novas e significantes barreiras de entrada, né, como limites de empregos de mão de obra que seja estrangeira, aumentou os custos para fazer negócios e etc. Então isso acabou reduzindo, né, o valor de Hong Kong na área número 5, que é aquela área de regulação. Além disso, aumentou também a quantidade de forças militares ali, então muita interferência na lei e está erodindo a confiança no judicial lá de Hong Kong. E isso acabou atrapalhando também a área 2, que é a parte de sistema legal e direitos à propriedade. Então, por causa disso, Hong Kong acabou caindo e virou segundo lugar. O primeiro lugar agora é Singapura. Tá? Os outros países que completam os 10, além de Singapura em primeiro e Hong Kong em segundo, a gente tem Suíça, Nova Zelândia, Estados Unidos, Irlanda, Dinamarca, Austrália, o Reino Unido e o Canadá. Tá? Outros países que são importantes aqui, o Taiwan está em 11º, Japão em 20º, Alemanha em 23º, né, 23º, Coreia em 42º, para não falar todos aqui, o Brasil está em 90º, por exemplo, são 165 países, então o Brasil está ali no início do terceiro quartil. Tá? E os piores países em termos de liberdade econômica são a República do Congo, Argélia, Argentina, Líbia, Irã, Iêmen, Sudão, Síria, Zimbábue e em último lugar a Venezuela. Lembro que são dados de 2021, tá? Então tá pegando aí, por exemplo, na Argentina o governo ainda do Alberto Fernandes e no Brasil tá pegando o governo ainda do Bolsonaro. Tá? Então é importante que vocês deixem isso em mente também. Alguns gráficos aqui que são interessantes desse estudo, tá? E que eu acho que é o principal aqui. Primeiro, 2020 e 2021, depois da pandemia, a gente teve uma queda muito grande na liberdade econômica global. A gente viu um aumento de guerras, a gente teve um aumento de inflação também, e isso tudo trouxe muitos desses países para baixo. Né? A gente vê que algo similar aconteceu ali em 2007 e 2008, quando teve a crise do subprime também. Menor impacto, mas também foi importante. Por outro lado, a gente vê que de 2000 até hoje a gente teve um aumento na liberdade econômica. Né? Então, é legal a gente ver que tem esse crescimento e é interessante a gente ver que quando existe um choque econômico, um choque que atrapalha a vida das pessoas, igual foi a pandemia, igual foi a guerra do subprime, a gente tem menos liberdade. Quer dizer, as pessoas buscam por mais regulação. Né? E se as pessoas buscam por mais regulação, por mais direitos, etc., você acaba tendo um governo intervindo mais e aí você perde essa liberdade econômica até mesmo sem perceber. Né? Então esse é um ponto que é interessante. Dentro desse reporte tem vários estudos interessantes, um até sobre a questão do aumento do populismo atual e o impacto disso na liberdade econômica das pessoas, e eu não vou conseguir mostrar tudo, porque eu quero mostrar alguns gráficos aqui que eu acho que eles são bastante interessantes. Então a partir desse momento agora, a gente vai mostrar os gráficos que mostram como é melhor a vida da população que tem maior liberdade econômica e menor peso dos governos aqui, de acordo com esse estudo, tá? Novamente falando, sempre de acordo com o estudo, tá? Então aqui a gente tem primeiro os países, tá? E aqui todos os países, esses que estão em azulzinho são os do primeiro quartil,
que vai de 8,56 de nota até 7,49. Depois a gente tem aqui a República da Coreia começando o segundo quartil, né, a Coreia do Sul, 7,47 até 6,66. Como a gente já falou, o Brasil ele está aqui em 90º, né, com 6,58. Vamos agora mostrar aqui, ó, cada uma das notas, né, porque aí eu acho legal a gente mostrar isso. O Brasil, você vê que ele é um país que até está mais ou menos na média em todos, né? O que chama muita atenção é esse quinto ponto aqui. Qual é o quinto ponto? Que é exatamente a regulação, né? Esse 5,59. A gente percebe que o Brasil é um país muito ruim em termos de regulação. Ele tenta criar muitas amarras, muitos subsídios, muitas barreiras de entradas a produtos internacionais, taxação aqui, taxação ali, dificuldade em termos de impostos, de taxas e etc. A gente vai dar uma olhada nisso. A menor nota está aqui no 5,19, que é a questão do sistema legal e direitos à propriedade. Né? E o que é bom no Brasil? O que é bom no Brasil é a questão do sound money, quer dizer, o real, ele realmente significa moeda. É claro que a gente tem outros países que são melhores, mas o Brasil, ele nesse patamar aqui, ele chega a 8,87. Ele não tem uma inflação tão elevada assim, tanto que ele é o 74º. Nesse caso, ele entraria no segundo quartil aqui, tá? Então, esses são mais ou menos aí as notas do Brasil. A gente ainda vai ver com mais detalhamento mais para frente. Bom, vamos lá. Mais um gráfico aqui. A gente tem aqui o liberdade econômica e o dinheiro recebido per capita, né? E aqui a gente tem o quê? Que aquele último quartil, os países que têm a menor liberdade econômica, eles têm um ganho per capita aqui, na verdade é calculado pelo PIB aqui, né? O GDP, o PIB. O PIB per capita, ele é de 6.324 dólares por pessoa, dentre aqueles países que estão no último quartil. Nos países igual ao Brasil, 12.080 dólares per capita, que é o terceiro. Mas o Brasil está no iniciozinho do terceiro, então ele está mais próximo até do segundo, tá? Mas então o Brasil deve ter um pouquinho acima, ele deve estar entre os dois mais ou menos. E os países do primeiro quartil, eles têm 48.500 dólares aqui per capita. Então liberdade econômica significa a economia crescendo mais e as pessoas tendo um nível aí de grana maior. Outro gráfico aqui que é importante é o seguinte: a liberdade econômica não coloca o país distribuindo a riqueza de forma igual, tá? Isso é uma coisa que talvez chame a atenção das pessoas. Você vê que não tem tanta variação aqui entre o pior quartil e o melhor quartil. Então, os 10% mais pobres, eles têm 2,74% da grana dos países do pior quartil e 2,84% da grana dos países do melhor quartil. Tem 2,12% do terceiro e 2,34%. Embora seja melhor aqui o 2,84%, você vê que é quase nada de diferença, né? Então, esse aqui é um ponto que é importante. O fato das nações serem ricas e terem maior PIB per capita não significa que esse dinheiro vai ser distribuído igualmente, por exemplo, entre os países, apenas por causa da liberdade econômica. Você vai ter pessoas 10% mais pobres que vão ter menos dinheiro. Não vai ter uma maior igualdade por causa da liberdade econômica. Outra coisa aqui que eu acho que é legal é o seguinte, né? Qual é o dinheiro recebido pelos 10% mais pobres? Então a gente vê que aqui, ó, o último quartil tem 1.736 dólares recebidos pelos 10% mais pobres. Lembrando que os 10% mais pobres têm um PIB per capita de 6.324. Então, cai bastante, né? Cai aí em um quarto mais ou menos. E no mais rico, os mais pobres têm 14.200 dólares aqui, contra 48 mil, também uma queda mais ou menos, tá? De um quarto, igualzinho, né? Tanto que aqui o percentual fica parecido. O que eu quero mostrar com isso? Tá? Embora, né, a liberdade econômica ela não traga
um crescimento assim da igualdade, vamos dizer assim, né? Embora ela não reduza a desigualdade, seria melhor você ser pobre em um país com mais liberdade econômica, porque você tem um ganho que é em torno de 8 vezes maior, tá? Então seria mais ou menos por aí. Né? É melhor você ser pobre em um país desse, mesmo sabendo que ele é tão desigual quanto esse daqui, porque você ganha 8 vezes mais. Dificilmente o custo de vida desses países vão ser tão maiores assim. Né? Outra coisa que eu acho que é importante da gente falar é o seguinte: a liberdade econômica ela está diretamente relacionada com a expectativa de vida. Então, em países igual o Brasil aqui, ó, tá em 70 anos, que é o terceiro, né, quartil aqui. Lembrando que o Brasil está em terceiro, bem próximo do segundo quartil. Então, a nossa expectativa de vida deve estar alguma coisa em torno do meio desses dois. Mas você vê que a liberdade econômica traz uma expectativa de vida maior, 80,8 anos. Outra coisa também, ó, mortalidade infantil. Você vê que tem uma queda bastante grande. Os países que estão no último quartil, 39,1 crianças a cada 1.000 morrem, né, de mortalidade infantil. Se eu não me engano, é até 1 ou 2 anos de idade. E aqui, 4,2 crianças a cada 1.000. Né? Então, 4,2 por 1.000 é muito melhor do que 39,1 por 1.000. Né? Além disso, a gente vê aqui, ó, o efeito da economia sobre as pobrezas aqui, vamos dizer assim, sobre as taxas de pobreza. A gente tem 3 taxas de pobreza que são calculadas nesse estudo: 2,15 dólares por dia, 3,65 dólares por dia e 6,85 dólares por dia. No quartil menor de liberdade econômica global, 73% da população vive com menos de 6,85 dólares por dia. Eu até estou curioso para saber quanto é 6,85. Vamos botar vezes 5 vezes 30 dias. Ó, R$ 1.027. No terceiro quartil aqui, 62,66%. No melhor quartil, ou seja, nos países que têm mais liberdade econômica, 5,53%. O que é muito melhor também em termos de economia em si, né, para a pessoa mais pobre conseguir viver. Muito menos chance dela ser paupérrima. Aquele paupérrimo de 2,15 dólares por dia, só 0,98%. Além disso, a gente tem aqui a liberdade econômica com progresso social. Aqui é meio difícil a gente medir, acaba sendo uma medida um pouco mais subjetiva. E aqui também outra medida subjetiva, que é o índice de alegria global. Né? Então, os países que têm maior liberdade econômica, eles acabam sendo mais felizes por esse índice também. Então, esses são os gráficos que eu queria aproveitar para mostrar que liberdade econômica, ou seja, menor regulação, acaba trazendo maiores taxas de vida, menor mortalidade infantil, menor índice de alegria, por exemplo, maiores ganhos e etc. Por quê? Porque quando você se sente dono do teu futuro, quando você sabe que o teu esforço vai acabar sendo recompensado, você acaba trabalhando melhor, você acaba se esforçando mais. Quando você sabe que grande parte do teu ganho vai acabar virando imposto, você vai tentar fazer alguma coisa e vai ter uma barreira do regulamento do país, você vai ter uma regulação que vai te atrapalhar, você vai ter uma burocracia que não vai deixar você ir para frente porque protege algumas empresas maiores. Você sente tanta dificuldade que você desiste no meio. Então fica mais fácil que tenha uma classe ali embaixo muito maior. Então, tem aqui muitos dados interessantes. Agora, como eu prometi, eu vou aproveitar lá passar para o Brasil, porque tem os dados específicos de cada um dos países aqui. Ó. Por exemplo, aqui das Bahamas, né, ó, do Bahrein, de Bangladesh, enfim. Vou passar aqui um pouco mais rápido para chegar lá no Brasil. Bolívia já deve estar chegando. Botsuana, aqui, Brasil. Né? Eu vou tentar aumentar aqui para ficar melhor para quem estiver vendo. E aqui é legal porque tem os dados que vão de 1980 até 2021. Então a gente consegue ver essa melhora. Né? Quando a gente pega 1980, a gente tinha uma taxa de 3,89 nesse índice, né? Nesse ranking. A gente era o número 96. Você vê que o número em si a gente não mudou muito. A gente mudou de 96 para 90.
né? O que aconteceu é que o mundo teve uma liberdade econômica global maior, né? E a gente viu que nos últimos anos aí teve uma redução, principalmente por causa da pandemia, por causa de aumento de inflação e por causa do início dessas guerras. Tomara que a gente volte a crescer como liberdade econômica aqui. O que aconteceu ao longo do tempo? Bom, quando a gente vem aqui em tamanho do governo, a gente vê que não mudou muito. Ele mudou de 7 a nota para 6,55, piorando um pouco, né? O que piorou bastante aqui quando a gente dá uma olhada é o seguinte, é o consumo do governo, né? O consumo do governo, que tinha uma nota muito boa aqui de 8,34, era 11,65% era gasto com gastos do governo. Esse número sobe para 23,85, que dá uma nota de 4,75 apenas. É um pouco melhor do que o 4,44 de 2000, que era a época que o Brasil ainda estava conseguindo se adequar àquela maxi desvalorização cambial, à necessidade do FMI, a falta de reservas monetárias, enfim, mas a gente vê que piorou isso. Também a gente teve um aumento de subsídios, o que piorou a nota do Brasil em termos de subsídios. Aumentou também a questão do investimento do governo, ficou igual, o resto ficou mais ou menos igual. Você vê que a nota aqui de subsídios em 2020 acaba ficando muito baixa, né? Teve um aumento muito grande de subsídio, porque foi realmente quando toda a população ficou parada na pandemia, precisou ter todos aqueles subsídios lá que a gente já conhece e que foram muito recentes, que a gente sabe. E aí a gente passa aqui para o sistema legal e direitos de propriedade. Tá? A gente vê que ele subiu bastante de 1980 até 2010, de 2010 até 2019 ele cai bastante, depois ele volta a subir para 2020 e ele cai agora em 2021. Né? Olhando aqui os dados, eu vejo que a parte de contratos aqui foi o que caiu bastante, saindo de 5,95 para 3,05 aqui. E polícia, né, e crimes aqui, a gente vê que começou em 2000 e o Brasil tem uma nota bastante baixa, ou seja, a parte de crimes e policial e de segurança em si ainda é algo que o Brasil peca muito nesse sistema legal. A questão do dinheiro é aquilo que o Brasil mais melhorou. Se na década de 80 e 90 o Brasil tinha uma inflação e um crescimento de moeda que era péssimo e que chegou a ter nota zero na década de 90, que foi o confisco da poupança do Collor, a gente tem hoje uma taxa de 8,87, quer dizer, em 2021. E vai voltar a ter essa nota acima de 9 aqui, certamente, porque isso aqui acabou pegando aquela inflação ali de 10% e etc. em 2021. Tá? Então essa aqui talvez seja a parte que o Brasil anda bastante bem. A questão de a liberdade para você fazer transações internacionais, a gente vê que também teve um forte aumento logo depois do período da hiperinflação. Aqui, na minha visão, foi um ganho muito maior do Plano Real. Né? Talvez seja um dos maiores ganhos do Plano Real. A abertura do Brasil para o mercado externo, que é essa parte daqui, e a questão da inflação. Aqui a gente ainda tem muito a melhorar, a gente ainda está com nota de 6,73. A gente já teve 7,61 no passado, ali em 2010. Né? O que a gente tem melhorado aqui? Tarifas tem melhorado essa nota aqui ao longo do tempo, né? Que é a receita aqui com taxas de transações internacionais. Barreiras regulatórias aqui, a gente também teve uma melhora aqui. Né? A questão de mercado negro aqui, a gente tem nota 10 desde 2010 aqui, também sem problema. Né? E aqui a gente teve uma queda forte na questão de abertura financeira e etc, né? Controles de movimento do capital e das pessoas. Hoje em dia, as pessoas e o capital, ele é mais regulado. Tá? A liberdade aqui de estrangeiros para visitar, a gente vê que cai de 10 para 0 porque foi a questão ali do Covid. Né? Então isso aqui eu acho que cai por terra logo, mas esse controle aqui teve uma queda, talvez ainda impactado pela questão do Covid. E finalmente aqui a regulação, né? Bons números aqui na abertura do mercado de crédito e na regulação desse mercado de crédito, chegando a fazer essa nota subir aqui até 6,89, perto da máxima.
Além disso, a gente tem aqui a regulação do mercado de trabalho, essa ainda com uma nota bem médiazinha, porque a gente vê aqui, né, regulação muito forte no mercado de trabalho, salário mínimo aqui também muito regulado, a questão de contratação e de demissão aqui, a regulação, a gente teve uma melhora aqui, saindo de 4,88 para 6,06. A gente tem aqui custo de demissão do funcionário, é considerado até bom, tá com uma nota acima de 7. E esse conscription aqui, que eu não sei o que é, tá aqui com 3 de nota. Tá? Regulação de empresas, isso sim ainda é um problema muito grande do Brasil, é a questão da burocracia, é aqueles gráficos que a gente vê de quanto que uma empresa gasta com contador e etc, quantas horas para pagar o imposto e tudo mais. Isso aqui é um ponto que realmente o Brasil precisaria melhorar bastante, e a liberdade para competir, a gente vê que o Brasil tem crescido e está no máximo ao longo aí desse tempo aqui. Em 2015 era 5,42, a gente em 2019 já passou para 6,75. Aqui talvez um ponto muito positivo da política ali do Michel Temer, tá? Que a gente viu ali algumas reformas que foram importantes, principalmente aí para abrir mercado e para a questão aí de algumas distorções. Enfim, esse foi o relatório aqui que eu li. Ele ainda tem muito mais, eu cheguei na página 44 só, são 282, mas o vídeo já está aqui com meia hora. E além disso, né, eu acho que já deu para a gente pensar em muitas coisas aqui. O que a gente chega à conclusão? Né, que liberdade econômica, ela acaba sendo importante. Ela traz principalmente aquela criatividade, né, para o ser humano. Então, o ser humano, quando ele percebe que ele tem liberdade econômica, que se ele ganhar dinheiro, ele vai poder ter um direito à propriedade garantido, que ele vai ter a segurança garantida, que ele vai poder transacionar no exterior ou no país dele, como ele bem entender, de forma garantida, que ele vai poder abrir ou fechar uma empresa da forma que melhor convier para ele, óbvio, né, sem atrapalhar o direito dos outros, isso está lá no início. Isso tudo faz com que ele se torne mais criativo e se torne mais propenso a fazer essa economia girar. Por outro lado, se você começa a estipular muitas barreiras, muita burocracia, um sistema muito fechado, né, e muito indexado uma coisa na outra, a gente acaba tendo problemas maiores, e aí o país ele não cresce, não se desenvolve, e aí ele fica com expectativas de vida menor, alegria menor, maior taxa de mortalidade infantil e menor, né, PIB per capita. Enfim, espero que vocês gostem desse vídeo de hoje. Lembrem também que a gente está aí nos últimos 2 dias da nossa venda com desconto da nossa carteira de Small Caps. Todas as informações estão aqui no link abaixo. A carteira que rendeu aí no ano passado 52%, tá? Contra 18% do índice Small. Então não perca a chance de assinar nossa carteira com R$500 de desconto pelo mesmo preço da Black Friday. Abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.